Igreja do Deus Vivo, como estamos? Eu acredito que você está bem, porque a palavra diz que tudo está bem para nós. Nada pode nos tirar, roubar a alegria, a satisfação de viver neste mundo. Nada, porque temos Cristo. É como Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quem tem Cristo tem esperança, e quem tem esperança vive melhor do que aquele que não tem. Assim é, abençoados. Estou aqui mais uma vez como pastor e apóstolo dessa graça para anunciar essas boas novas até a ti, para que você viva bem neste mundo enquanto tiver fôlego nele. Assim é? Quero chamar a atenção de todos ao nos ouvir aí pelo YouTube. Esteja aí dando like para nós, um tinindo, e esteja se inscrevendo também nesse canal. E compartilha com outros abençoados, para que eles possam também crescer nessa graça e neste conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir você para fazer isso, e comenta também aí no YouTube. Muitos comentam comigo através do Zap, WhatsApp, mas faça aí no YouTube também, para que outras pessoas possam ver e compartilhar essas 14 epístolas de Paulo, que nos apresenta perfeitos. Assim é, abençoado. E digo, semeia nesse ministério, porque você vai só colher, filho de Deus, se você semear. E a semeadura é para que a palavra corra. Aqui nós não cobramos dízimo, porque você não deve mais nada, porque Jesus na cruz do Calvário rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Mas você continua ainda tendo essa, vamos dizer, essa prática de semear, não de pagar, porque como falamos, você não deve nada, mas semear é bom, porque você lucra com isso. É lógico, essa é uma visão que eu tenho passado para os filhos de Deus. Você, como filho, não paga dízimo nem oferta, você semeia, e é segundo o que propõe o teu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Assim é? E vamos à pregação aí, esteja firme, porque essa palavra há de restaurar muitas coisas na tua vida. Assim é, abençoado. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Abba, Pai. Mas vamos falar que é a nossa reunião para isso. Eu falo, vocês ouvem. E quem ouve, cresce. E a sua fé fica mais robustecida, porque a fé vem por ouvir. Então, o que alimenta a fé que eu e você temos, que é dom de Deus, é a graça, as 14 epístolas de Paulo. Não existe outra palavra e não existe mais nada que aumente ou diminui a fé de alguém. É a palavra que dá crescimento. E a fé, ela precisa de cada dia ser alimentada, para que eu e você agrademos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Desde o deitar até o levantar, do levantar até o deitar, nós temos que agradar a Deus. E essa palavra veio para isso. E eu tenho aqui uma palavra que eu recebi, a qual o título é Vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. E nós vamos ver algo aqui muito importante, muito interessante, que vai dar em vocês, abençoado com todas as bênçãos. Puxa a cadeira e assenta. Sono, sinta-se em casa. Obrigado,
De nada. E a senhora Madame, tá bom? Então nós vamos falar vivos para Deus em Cristo Jesus. E está baseado aqui no livro de Romanos 6, no versículo 11 até o versículo 13. Vamos ver algo aqui muito importante, que nós temos que crescer nisso. Você está vivo ou morto para Deus? Vivo. Se você perguntar isso para todo mundo vai falar, não, eu estou vivo para Deus. Agora vamos ver o que o nosso apóstolo Paulo traz de instrução com respeito a estar vivo ou estar morto para Deus. Ele vai dar a direção exata para nós nos sentirmos vivos para Deus, porque vocês todos são o quê? Filhos de Deus. Mas tem muito filho que está morto para Deus, não está vivo, não está ativo, não está em comunhão. E Paulo aqui traz essa palavra que vai liberar esse viver para Deus em nossas vidas. Então, em Romanos 6:11, porque nós estamos na sobreedificação, então estamos crescendo ainda. Sobreedificar quer dizer edificar. Ele diz assim: e assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então aqui Paulo, discursando ali para os romanos, mostra uma atitude que nós devemos ter para estar vivo para Deus. Que atitude é essa que ele falou? Os irmãos lembram? Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. O pecado não existe mais. Se você e eu não tiver essa consideração, o que é considerar? Está onde? Na mente. O que você considera? Quer dizer, o que você está vendo e falando e sentindo. Considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. Então não existe uma outra maneira de estar vivo em Deus a não ser considerarmos mortos para o pecado. E isso é sério, meu irmão. Nós que estamos tantos anos nesse evangelho, corremos o risco ainda do pecado estar ativo na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque nós viemos de uma instrução desde criancinha, que todos nós somos o quê? Pecadores. E todos nós pecamos e todo dia nós temos que pedir perdão pelos pecados. Não é assim? Isso é o que nós aprendemos e isso ficou alojado na mente. Isso é o que é a situação e nós precisamos de trabalhar, porque essa palavra ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então a única coisa, o único instrumento, ferramenta para nós ficarmos livres do pecado é o que? Acumulando a graça de Deus, que apresenta todo homem o quê? Perfeito e santo e não pecador. E nós, infelizmente, viemos de uma cultura, tivemos até conversando antes aqui, a hereditariedade, né? Nós viemos de uma instrução aonde mostra Deus totalmente diferente do que Paulo apresenta. E o pecado é uma coisa que
foi uma ferramenta muito forte em nós. Nós podemos ter aqui a consciência que o pecado não existe, mas ainda temos o sentimento, as paixões dele na nossa vida. Reações ainda na nossa vida. Isso aí impede o nosso viver para Deus. Por isso que ele diz aqui, assim também vós, considerai-vos mortos. O que é uma coisa morta? Inerte. Sem vida. E a palavra ensina isso, considerai-vos, está na mente, tudo é na mente. Considerai-vos mortos para o pecado. Então o que quer dizer? Que o pecado não tem mais o quê? Domínio sobre você. Os seus sentimentos para o pecado morreu. Então agora você está livre completamente para viver para Deus. É o que ele está dizendo aqui, mas vivos para Deus. Então, quem está no pecado, ele tem um sentimento de quê? Morte. Culpa, morte. Porque o salário do pecado era o quê? A morte. Então, quem tem esse sentimento de pecado, está morto para quem? Para Deus. Então, não pode receber as coisas de Deus. Do pecado é a Deus, não. Olha você ver. Então, toda reação nossa hoje tem que ser uma reação que diz que você não acredita mais no pecado e nem tem os sentimentos dele. Ele diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O corpo que expressa se você está morto para o pecado ou vivo para ele. Nós sabemos que a lei, ela é o que alimentava o pecado. A fonte do pecado é a lei. Os 613 mandamentos, onde estavam incluídos os 10 também. E aquela lei é que ativava o pecado. Por quê? Porque foi dito para os judeus que a lei veio para eles, nós, gentios, não temos lei. Então a lei veio para eles, e o que gerava pecado? Era o descumprimento de alguma mandamento, que é o 613, não cumprido, gerava o quê? Pecado. E as pessoas se sentiam o quê? Mortos. Porque ao pecar, você sentia que Deus estava distante. Porque a palavra diz que o que separava o homem de Deus era o pecado. Então eles foram instruídos desde pequeno judeu que ao pecar, Deus afastava deles. E era dessa forma mesmo. Essa foi a vivência da lei, de anos e anos, de séculos em séculos. Então eles vieram com isso. E isso, infelizmente, pelo sistema religioso, foi inseminado para nós, os gentios. Para os gentios. E fazendo com que nós vivêssemos os 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos ressuscitam o quê? O pecado. Então nós somos instruídos desde pequeno que somos o quê? Pecadores. Haja visto que há as obras da lei que faz isso lembrar na nossa vida, que nós somos pecadores. A qual Paulo traz lá em Hebreus 6:1, ele diz que pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos ser levados para aquilo que é perfeito, e não apoiando mais a sua vida em obras mortas, como pedir perdão pelo pecado, como isso foi instruído para nós, que toda vez que você ia na igreja tinha que pedir o quê? Perdão pelo pecado, porque Deus estava onde? Ali na igreja. Essa é uma simulação do tempo da lei,
entre os judeus que era chamado o tabernáculo de Moisés, onde as pessoas levavam o sacrifício para os pecados. Então eles pegaram aquela mesma atitude, ação que tinha naquele tempo, e introduziu hoje para nós os gentios. Como? Você vai para a igreja, quer dizer, ali é o tabernáculo de Moisés, então você vai fazer sacrifício pelos pecados. Então as pessoas cresceram com isso, e com isso não vivem para Deus, porque o pecado está sempre presente na mente, afastando eles de Deus. E eles dizem, nós somos pecadores mesmo, né? Oh, Deus tenha misericórdia de nós. Todo mundo peca, somos isso e aquilo. Então, isso aí faz o quê? Também uma separação na mente deles entre Deus e o povo. E sendo que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou, porque senão foi em vão a morte dele. E o sistema comemora que foi em vão a morte de Cristo. Como? Fazendo as pessoas lembrar que é um pecador. Como, por exemplo, todo mês tem a Santa Ceia. Santa Ceia está regada de quê? De pecado. Porque você não pode tomar ceia sem antes pedir perdão pelo pecado. Então eles o quê? Alimentam o pecado na sua mente. E você não considera que está morto para o pecado. É o que Paulo diz aqui, Romanos 6,11. Assim também, vós considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Então, se você vai para o sistema religioso, nas igrejas deles, aonde eles fazem sacrifício pelo pecado, eles estão o quê? Em vez de fazer você e eu considerá-los mortos para o pecado, eles estão fazendo que nós nos consideramos o quê? Vivos para o pecado. E uma vez vivo para o pecado, está morto para Deus. Olha que coisa incrível. E as pessoas também vão na igreja, elas não se colocam como ela é a igreja. Ela vai como que a igreja é a quatro paredes. Então, abençoado, nós precisamos de entender isso bem. O que a Tita falou está certo. É isso mesmo. Fomos considerados que toda vez que nós cometemos um erro, nós temos que acertar com o Criador. E o Criador que criou o pecado, acabou com o pecado. Eu vou enviar o meu filho, ele será o Cordeiro de Deus, e ele vai tirar o pecado do mundo. Olha, através de uma única oferta, ele perdoou todos nós, abençoados. E agora, você individualmente, eu individualmente, que temos que considerar dessa forma. Porque hoje não há pecado, há o quê? Erro. Ela falou certo, ela falou erro. Ela falou certo. O erro nós continuamos cometendo ele. Só que ele não é pecado. Ele é erro. Por quê? Porque ele não veio, esses erros não veio na Bíblia para nós. Por quê? Paulo diz aqui em Romanos 2, deixa eu ver, só para dar um endereço para quem está nos ouvindo, 2,14, ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, então o gentio não tem lei, o judaísmo gentio é obras mortas. Ele não pode considerar o Antigo Testamento, ele não pode considerar o Pentateuco de Moisés como instrução para a sua vida, porque senão ele vai para o pecado. E todo mês é a Santa Ceia, que é chamado a Festa da Páscoa,
que foi oferecida nesse sentido, eles sempre fazem porque eles não consideram que estão mortos para o pecado, mas estão vivos. E ali eles pedem perdão a Deus, pedem perdão aos irmãos que ele cometeu algum erro com ele, né? E porque se ele não fizer isso, ao tomar a ceia, ele pode morrer. E eu vi muitas pessoas, talvez eu também, não pedi perdão para os irmãos, e tomei ceia e não morri. Estou vivo até hoje. Por quê? Porque nós gentios não temos lei. E quando praticamos a lei, fazemos lei para nós mesmos. Porque Deus não criou a lei para os gentios. Deus criou a lei para os judeus. Então, abençoado, nós temos que ter essa consideração. Você não considera muitas pessoas que são seus amigos? Não, eu considero você meu amigo, você é importante para mim. Ou seja, qualquer outra coisa. Você tem que pegar essa consideração e dizer que você está morto, considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Ali começa a vivência para Deus, é quando você considera que você está morto para o pecado. Enquanto não considerar, você e eu não estamos vivos para Deus, em Cristo Jesus. Aí nós vamos viver uma vida sem a proteção do Senhor. Uma vida que não é nossa, né? Como se você estivesse ocupando um espaço que não é seu. Que não é seu. Você não tem que ficar ali naquele lugar amargurado, cheio de situação. Você tem que estar ali livre, rindo, brincando. É isso que ele diz. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paixões são sentimentos, são vidas, né? Você está vivendo como um pecador ou você está vivendo como um santo? Vivendo para Deus. Tento viver como um santo. Isso aí, ó. Por quê? Porque a palavra diz isso. E nós temos que considerar a palavra de Deus. Ela é a verdade que liberta a minha vida e a tua vida. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Você, ao ouvir essa mensagem, você vai sempre lembrar que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Quer dizer, Deus te vê como filho dele. E você entra agora na instrução para obedecer a graça dele e não a lei. Porque a graça que é vida. A graça que é vida. E essa graça está inserida nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Ele diz aqui em Hebreus 10, 17, eu gosto demais disso aqui, eu acredito que você também, e vamos aqui detalhar. 10, 17. Anota aí, abençoados que estão anotando. Acrescenta, olha para você ver. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Quem está falando? Deus. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Por que você fica lembrando? Se Deus, que era a figura que punia quem pecava, agora ele diz, de maneira alguma, olha para você ver aqui que coisa tremenda, abençoado. 10, 11, que é o que eu falei? 10, 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Eu vou contradizer Deus? Mas você vê que a maioria das pessoas contradiz Deus. Porque ele diz, de maneira alguma me lembrarei dos seus pecados. Então, como que uma pessoa chega diante de Deus e fala, Senhor,
perdoa os meus pecados. Ele fala, ué, que contradição é essa? Porque o sistema com seus pastores são contraditórios à vontade de Deus. Porque o pecado faz com que eles o quê? Alienem as pessoas. As pessoas ficam alienadas aquilo ali. Por isso que o crente é chamado de alienado. Por quê? Porque ele precisa de um pastor que tenha a pessoa como um sacerdote para as pessoas pedirem perdão e ele ali abençoar. Igual, por exemplo, a Igreja Católica, hoje ela está mais na comunitária, mas ela tinha como é que chama? Confessionário lá, que as pessoas iam lá. Ainda tem, né? Ia lá pedir perdão e o padre dava a sentença dele dizendo, olha, ô meu filho, Deus é bom, você vai rezar, 10 Pai Nosso, 50 Salve Rainhas, e Deus vai te perdoar. Que Deus sacana esse. E o pastor não, você vai lá na frente, que a confissão do crente é comunitária, ele pede perdão, aí depois o pastor vem e faz a oração para todos. Como sacerdote levita, ele diz, ó Deus, nós entramos na tua presença agora para pedir perdão, que o Senhor perdoe esse povo. Está dando ordem para Deus ainda, cara, para Deus não ser resistente a ninguém, porque parece que Deus é resistente, mas a oração do pastor amolece o coração de Deus. Olha que loucura! Que loucura! Por isso que nós temos que nos considerar o quê? Mortos para o pecado. Porque o pecado hoje, ele é a grande divisão entre Deus e o povo. Porque eles estão considerando ainda pecadores, sendo que não existe mais pecado. Mas o sentimento dele faz com que Deus não consiga fazer ou falar o que ele tem para aquela pessoa. Porque a pessoa, ela faz o quê? Barreira com essas paixões que ele adquiriu no pecado. Ah, Senhor, o Senhor é muito bom para mim, mas eu sou um pecador. Olha, você vê a distância dele para Deus. Porque o pecador vê Deus aonde? No céu. O santo vê Deus aonde? Habitando nele. Olha que diferença, abençoado. Por isso que você e eu temos que considerarmos mortos para o pecado. E uma vez mortos para o pecado, você está vivo para Deus, para receber todos os benefícios dele. E nós temos que converter o crente pela loucura dessa pregação. Porque o crente, nossos irmãos, os católicos, nossos irmãos, os espíritas, nossos irmãos, precisam de compreender isso. Não é passar para a nossa religião, porque nós não temos religião. Religião tem pecado, religião tem diabo, religião tem oração, religião tem reza, religião tem as práticas das obras, olha, você vê, sacrifício, e nós não temos nada disso. Então nós não somos religiosos. Nós queremos que as pessoas abracem a verdade e vivos para Deus se sentem para receber todo o benefício que ele tem. Assim é, abençoado. Então, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, as pessoas, infelizmente, dão mais valor ao pecado do que a Deus. Romanos 12, Paulo diz, 2:2,
transformai-vos. Então há uma ordem de transformação. Transformar quer dizer entrar numa nova forma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que nós pregamos é algo que vai renovar a mente, porque a mente nossa, ela foi mal educada. O que foi colocado na nossa mente, você pode ver que estragou momentos da sua vida, da minha vida, muito. Isso não Então, geral na vida da gente. então o que acontece? A palavra da graça vem transformar o nosso corpo e renovar a nossa mente. E se renova a mente com o quê? Conhecimento. Uma palestra, um ensinamento, que você vai se identificar com aquilo, porque você não está satisfeito com o que você está vivendo. Você quer uma vida abundante, você quer uma vida melhor. E essa palavra, ela veio para isso, porque a graça veio para que eu tenha vida e vida com abundância. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E só quem está vivendo para Deus, que considerou morto do pecado, que consegue ter alegria em meio à pandemia. Só nós conseguimos, só nós temos essa condição. Por quê? Porque viver para Deus significa o quê? Que você está protegido por Ele. E você sente isso. Nós trouxemos uma palavra lá nos Salmos, que ele diz que Deus é socorro, bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Não quer dizer que nós temos essa palavra, que nós não vamos ter tribulações, vamos. Mas nós temos uma mente renovada que diz, Deus é presente. É socorro bem presente. Nós não sentimos desamparados. E fora disso você se sente desamparado. Aí você é manipulado pelo sistema religioso, com seus pastores, seus bispos, alienando a sua vida de sucesso, de alegria, de prazer, se você for ali receber a oração em posição de mão. Aí você se tornou escravo. Você não é uma pessoa que vive para Deus. Viver para Deus é você ser independente. Não é você ser dependente. Em Gálatas 5, aborda isso bem. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. O que é isso? Nós temos duas pessoas nesse corpo, a sua alma e o seu espírito, que Paulo chama de carne, a alma e espírito. Então, você tem que andar no Espírito e jamais satisfará os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra no nosso interior, na nossa mente, entre a carne e o Espírito. Que você e eu fomos educados na carne, então a carne não quer perder o seu direito. Então ela quer que você se sinta o quê? Pecador. Porque a tendência da carne é inimizade contra Deus. Então ela quer fazer com que os filhos de Deus sejam inimigos de Deus, como? Não obedecendo a sua palavra da graça. Então, quando você tem a graça, você tem abertura com Deus, porque você diz, eu sou um abençoado. Nenhuma condenação há. Eu sou um abençoado, eu sou perfeito, eu sou completo, eu sou santo. Nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Sou um eleito, um predestinado, um enriquecido, um prosperado, um feliz. Então, você tem o Espírito que emite na sua mente hoje o que é Deus para você e o que Deus representa para você também. Então você tem uma vida o quê? Abundante. Agora, para adquiri-la,
ela tem que estar onde? Na sua mente e na minha mente. Porque se não tiver abençoados, aí nós vamos ter uma luta muito terrível. E certamente muitas pessoas perdem. Porque a mente e a alma e o espírito seu guerreando, quem que vai vencer? Aquele que tiver mais alimentado. Se você alimentou a sua alma, ela vai te destruir. Ela vai te levar ao choro, à tristeza, à angústia, a se sentir a pior pessoa do mundo, um derrotado, um frustrado, um triste, um medroso. A mente, ela trabalha dessa forma, para destruir. Agora, se você tem um espírito, você diz, sou mais que vencedor, perfeito, completo. Eu tenho essa guerra constante dentro de mim. E eu acredito que você também. E a quem é muito é dado, muito é requerido. Eu fui muito educado na alma e fui muito educado no espírito. Então eu guerreio constantemente. A Bíblia diz, e Paulo diz, e o Espírito diz, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então aí traz o que? O descanso para a minha alma. Traz um descanso para a minha vida. Porque eu não tenho mais o pecado em evidência na minha mente. Você também. E agora você está vivo para Deus. E quem está vivo para Deus é mais que vencedor. Sobre todas as coisas. Assim é, pessoal? Então se apegue a essa verdade, porque é ela que vai nos levar à vida abundante. E renovar a mente renovada, expressão ordenada. Porque o que faz com que eu e você retrocedemos somos nós mesmos. Porque nós começamos a ver o que? Impossibilidade, barreira. E você vai dizer, eu não consigo, eu não aguento, isso não é para mim. Aí esse sentimento é de que? Retroceder. E Deus não agrada daqueles que retrocedem. Por isso que o congregar é necessário. Você tem que sempre nos ouvir. Porque eu estou aqui para alimentar o seu espírito. Eu sou pastor de espíritos e não de pessoas. Eu sou pastor de espírito, eu alimento o espírito. Porque é o seu espírito que é submisso a Deus. Sua carne não. Sua carne é contra as coisas de Deus. Porque a tendência dela é inimizade contra Deus. A carne, para nada, aproveita que a tua alma. Você vê que as pessoas ficam, Deus, aquele sentimento, chorando, né? Muita emoção, muito choro. Aquilo não traz descanso para nós abençoados. Pelo contrário, isso é peso que vai nos matar. Então, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Você está vivo para Deus, assim é? Você recebe? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Considerai-vos vivos para Deus, assim é? Pai.